Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Estatística e Probabilidade do curso ministrado pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraupeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. Eu sou o Ben David, sou o responsável pela disciplina. Para quem não nos conhece, seja muito bem-vindo, e para acessar os materiais do nosso curso, nós temos aqui a página bendavid.github.io. Aqui mais especificamente em cursos, você vem na opção Estatística e Probabilidade, Ensino Remoto, e aqui nas semanas nós temos todo o cronograma para esta semana, bem como das semanas anteriores. Esta é a sexta semana, que vai do dia 21 a 25/6, e aqui nós temos todo o material disponível para esta semana, bem como os links para as aulas que ministramos ao longo da semana, das quais esta já está aqui disponível para vocês, que é a nossa aula 18. Que iremos fazer alguns exercícios, explorar alguns temas que nós abordamos ao longo das aulas dessa semana. Bem, quero de antemão deixar aqui claro que nós estamos com uma semana bem corrida, principalmente para mim, porque estou ao mesmo tempo desenvolvendo esses materiais didáticos e também fazendo as apresentações em videoaula desse conteúdo. Então, por exemplo, para essa semana nós estamos tendo um pequeno atraso de entrega de materiais didáticos devido à demanda de materiais que nós estamos escrevendo, e isso leva um certo tempo. Enquanto, o que é que nós temos de atualização então, né? Nessa parte aqui do livro, deixar bem claro que a parte 5 e 6 ela já está praticamente finalizada. Deixa eu abrir aqui, é isso mesmo. Nós estamos aqui finalizada no PDF. Então, para você acessar o PDF, basta clicar no link aqui PDF, que você vai ter acesso ao conteúdo. Aqui, o capítulo 5 e 6... O 5, basicamente, ele já está finalizado, e o 6 nós estamos fazendo alguns nós estamos fazendo alguns complementos que precisamos, que é a parte da distribuição normal. Então eu estou agregando tabelas. Então aqui a gente abordou uma coisa bem interessante no material, que é a disposição, por exemplo, como os parâmetros eles se comportam, a alteração dos parâmetros quando nós alteramos valores dos parâmetros, o que acontece com a distribuição. Então são coisas interessantes que vale a pena explorar um pouco mais. Para esses teoremas nós apresentamos, porque a gente quer deixar algo bem detalhado, mas aqui em termos aplicados para os alunos que estão nessa disciplina, não precisa ir tanto nesse aprofundamento, basta aceitar que isso aqui é verdade. Caso não aceite, você parte para a prova do teorema para poder aceitar isso como uma verdade. Mas, de antemão, nós não queremos explorar isso em nossas avaliações, uma vez que a disciplina ela é aplicada, tá? Então, mas de toda forma, estou deixando o material bem detalhado para que amanhã, mesmo você sendo de área aplicada, se deseja um aprofundamento, você vai ter esse material para tirar as suas dúvidas. Aqui estamos deixando também os scripts em R de toda a plotagem, ou quando nós fazemos cálculos, eu quero deixar isso bem detalhado, para que isso sirva de consulta amanhã para quem desejar, tá? Então aqui eu estou finalizando a parte da distribuição normal, em que ela está sendo finalizada agora, e aí isso demanda um certo tempo, não tem como, gente. Então, por exemplo, aqui a gente faz uma descrição inicial de como é que a distribuição foi
foi desenvolvida. Aqui a gente fala de como o processo dela que ela foi desenvolvido. E aqui eu estou fazendo a finalização desse detalhamento. Aqui nós já estamos com outro material interessante que eu quero passar aqui para vocês, que eu vou já atualizar na página, que é os apêndices de tabelas que vocês vão precisar ao longo do restante do curso, que são as tabelas da normal. Aqui nós fizemos 3 modelos de tabela para cada uma das distribuições, e aqui no caso eu mostro qual área que nós estamos integrando para saber que probabilidades são essas aqui dentro, né? No caso da distribuição, das distribuições amostrais, no caso da T, da Q quadrado e da F, o que nós temos aqui dentro, ao invés de probabilidades, são quantis superiores. É o ponto em que, desse ponto para frente, né, nós temos uma área pré-definida e a gente quer saber que ponto é esse. Então, para você verificar isso, você vem dentro das tabelas, certo? Isso aqui nós vamos utilizar muito daqui para frente. Isso aqui vai ser largamente estudado. Então, coloquei a do teste T. Então, passei o dia hoje tentando confeccionar essas tabelas. E aqui a daqui quadrado. Então, bem detalhado. E estou finalizando agora a da F. Então, isso aqui é tudo programado, porque ninguém vai fazer essas tabelas todas um a um, né? Inserir esses valores. Isso demanda um certo tempinho. Então, isso aqui já vai estar disponível para vocês para terem o poder da consulta. Aí, o que é que vai acontecer? A parte de distribuição, na parte de amostragem, distribuições amostrais, para os alunos que estão fazendo a disciplina, eu sugiro de antemão, até eu não ter atualizado esse material, porque pelo que eu estou vendo, eu não vou conseguir dar conta de pegar e isso já automaticamente está digitalizado. Então, se você vier aqui, você vai perceber que o capítulo 5 aqui em probabilidades não está adicionado na versão digital, porque a demanda é muito alta para a gente estar fazendo isso. Mas eu quero o mais rápido possível. E aqui eu acabei de entender que aqui é apenas um ser mortal que não consegue dar conta de tudo. Então, a gente tem lá nossas limitações. Mas eu sugiro a vocês que peguem os materiais complementares. A gente tem, por exemplo, materiais aqui que eu posso sugerir para vocês, que é o material da UFPR, que é da Federal do Paraná, que é essa daqui. Tem todo o material didático de videoaulas que pode complementar isso aqui. Mas as listas de exercícios e a complementação teórica eu vou deixar o mais rápido possível, antecipado da nossa avaliação, que vai ser daqui a 2 semanas, para que vocês tenham acesso e não haja prejuízo algum quanto ao material. Nesses materiais aqui, vocês podem complementar o assunto dessas videoaulas enquanto o material teórico não está sendo disponível, tá? Qualquer dúvida que houver, me manda e-mail. E aí, para os alunos matriculados, entra no portal didático, manda mensagens via chat, que a gente tentará auxiliar o máximo possível e tentar finalizar essa demanda para esta semana. Peço a compreensão de vocês e, claro, a gente tenta fazer o nosso melhor. Vamos lá para a nossa sala digital, que nós vamos fazer alguns exercícios hoje. Eu quero complementar essa aula sobre amostragem e distribuições amostrais com a aplicação do teorema do limite central. Claro que nós vamos ter aplicações lá para teste de hipóteses, intervalos de confiança, mas eu quero aqui a priori só mostrar uma aplicação que a gente possa ter em termos de probabilidade, tá? Só para a gente lembrar, vamos pegar aqui como rascunho, e aqui eu quero
abordar uma certa demanda, que essa daqui primeiro, mesmo nós vamos observar aqui, né? Mesmo que a distribuição, aqui para essa primeira questão, nós temos uma questão muito básica, quando a gente vai para um certo condomínio que tenha lá elevadores, e vocês olham na plaquinha lá, que tem uma certa limitação de quantidade de pessoas devido à carga máxima que esse elevador pode suportar para subir ou descer, né? Então, uma aplicação dessa que nós temos é considerando um elevador com suporte máximo de 600 quilos para uma lotação de 10 pessoas e também que o peso médio de humano seja de 62 quilos e desvio padrão de 9 quilos. Sendo que o peso é uma variável aleatória com distribuição normal, né? No caso, tendo esses parâmetros aí, peso médio de 62 e de 9 quilos. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa ter mais de 65 quilos? Então, a gente pode usar aqui o recurso da tabela para a gente visualizar algumas coisas aqui interessantes. Aí eu posso mostrar a vocês o que é que vocês podem aproveitar daquela tabelinha que a gente está desenvolvendo nos livros, tá? No livro, no caso, no EPAEC, tá? Então, vamos aqui. Nessa primeira questão, a gente não vai usar aplicação nenhuma do teorema do limite central. E a gente relembra já esse teorema. Vamos aqui primeiro, né? Então, o que nós temos aqui é... Só mudar a alteração aqui da minha mesa. Só um instante. Beleza? Então, aqui nesse caso, o que nós vamos ter é o seguinte. O que nós queremos é saber qual a probabilidade de uma pessoa ter mais de 60... Qual a probabilidade de uma pessoa ter mais de 60 quilos? Não é isso? Então, nesse caso aqui específico, nessa população que nós temos, a probabilidade de uma pessoa ter mais de 65 quilos, com essa, considerando que o peso dessa população aqui segue uma distribuição normal em que o peso médio é de 62 quilos e o desvio padrão é de 9 quilos, o que nós temos nessa situação aqui para item A é que X tem distribuição normal com média de 62 quilos e com variância de 9 ao quadrado, né? 81 quilos ao quadrado. Beleza. Então, nesse caso aqui, para nós calcularmos a probabilidade, o que nós iremos fazer é usar a transformação Z, do qual essa transformação nós temos x menos μ dividido por sigma, tal que Z, nessa transformação aqui de x, que tem essa distribuição normal, cai numa normal padrão, 0,1. Então, o que nós estamos querendo nessa situação, isso aqui é informação geral, é que a probabilidade, é saber a probabilidade de x de uma pessoa dessa população ter acima de 65 quilos. É isso que nós queremos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, pelos recursos que nós temos, não usando programa, o que nós vamos fazer é simplesmente usar o recurso da tabela. Então, o que é que a gente faz? Usa a transformação de x para z e depois procura na tabela a probabilidade desejada. Nesse caso aqui, nós já podemos desenhar a distribuição e pensar mais ou menos assim, que nesse caso, o que nós temos é que a média, aqui nesse caso, é de 62 e nós estamos querendo uma probabilidade acima de 65, então é essa área que nós estamos querendo calcular. Nesse caso, a gente sabe que nas tabelas, aí depende qual tabela você vai utilizar, e aí vale a pena a gente olhar os recursos das tabelas que nós temos. Vamos olhar aqui.
Então aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Perceba que a nossa probabilidade que nós queremos é uma área superior ao ponto, certo? Feito isso daí, olhando para as tabelas, o que nós temos como recurso delas é o seguinte. Vamos aqui. Olha só, eu tenho 3 tabelas, aqui dá até para a gente ir direto. Ó. Eu tenho 3 tabelas que calcula probabilidades diferentes. E aí o que é interessante é que essas tabelas, elas estão desenvolvidas de tal modo que elas são animadas. Você clicar em cima do gráfico, se for pelo Adobe Reader, né, tem que ser pelo Adobe e você ter o plugin Flash Player instalado. Então, basta clicar em cima da imagem que essa área aqui ela irá fazer variações e mostrando as probabilidades dessa área. Então, é por esse gráfico que você tem que se guiar quais são as probabilidades aqui calculadas. Nessa primeira tabela, nós estamos sempre calculando áreas superiores ao determinado ponto. Então, perceba aqui nesse caso, 0,93. Então, a probabilidade de Z ser maior do que 0,93, como é que eu acho esse valor aqui, 0,17619? Eu venho aqui 0,9, aqui 0,3, perceba que esse valor aqui, ó, 0,17619, é a probabilidade de Z ser maior do que 0,93. Então, é essa área aqui. Então, essa primeira tabela, os valores das probabilidades que estão aqui nos dão essa área. Aí vamos para a segunda tabela. Ó, a segunda tabela aqui agora, ela não dá a área acima, mas ela calcula a probabilidade de Z estar entre 0, a média, na normal padrão, a um determinado ponto. Perceba que nesses casos, se a gente tivesse, ao invés de Z e fosse menos Z até 0, era a mesma coisa, a menos que esse Z teria sinal negativo, mas a área é a mesma. Por isso que a gente só está calculando de Z, na realidade a probabilidade de Z de estar da média até um determinado ponto, porque se for para o outro lado, vai ser a mesma área, apenas que o Z será negativo, isso porque a distribuição é simétrica. Então, nesse caso aqui agora, o que é que representa a probabilidade de Z? Está entre 0 e 0,93. Representa a área de 0,93 até 0, ó, ou melhor, de 0 até 0,93, e não a área superior, como a tabela anterior estava mostrando. Então, nesse caso, para eu olhar aqui na tabela, eu vou aqui em 0,93 e percebo que essa área é 0,32381. Perceba que 0,32381 mais 0,17619, que é a área acima, corresponde justamente a 50% de área, porque é justamente o complemento que tem desse pedacinho com esse de cá, né? Ó, que aqui está fazendo. Ó. Então, na realidade, eu estou calculando probabilidade acima e abaixo. Ao invés de estar calculando isso tirando 50% da metade, né? Que é no caso da metade, eu já estou dando essa tabela pronta para você. E, por fim, nós estamos calculando a função distribuição. Só que nós só estamos calculando a função distribuição a partir do zero. Olha aqui agora como é que está calculando a área. Aqui está, inclusive, está errado. Ó, tem que até consertar. Nesse caso aqui agora, eu não estou calculando a probabilidade de Z estar entre 0 e Z, não. De Z estar entre menos infinito até Z, porque eu estou pegando essa área, varrendo essa área de baixo até o ponto Z aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu estou pegando é pegando a função densidade da normal e integrando de menos infinito a Z. Nesse caso, então, o que acontece? O que representa a probabilidade de Z ser menor que 0,93? Nos cálculos, o que é que a gente fazia? A gente pegava, nesse cálculo específico, né? A gente pegava
a probabilidade de Z ser menor do que 0,93, eu sei que a metade é 50%. Pegava numa determinada tabela a probabilidade de Z estar entre 0 e 0,93 e o que eu fazia? A gente simplesmente pegava 0,50 mais esse cálculo da probabilidade que é 0,32381. Agora não precisa, você pode pegar essa tabela que o resultado aqui já dá direto. Então, na realidade, o 32639, na realidade aqui já está somado com 50%. Então, ele já dá um cálculo mais direto do que você pode utilizar. Então, são essas 3 tabelas que nós temos no nosso livro. Vou só ajeitar essa daqui em que tá, os cálculos aqui não estão errados. O que está errado é só essa representação aqui que é de menos infinito até Z. Beleza. Então, dado isso, para nossa questão, nós resolvemos a nossa questão aqui usando a segunda tabela, que é essa daqui, ó. Perdão, que é a primeira tabela, que é essa que me dá a área superior. Então, o que é que nós vamos fazer no nosso exemplo? Nós vamos simplesmente transformar para Z, ver qual é o ponto em Z, e aí eu vou usar essa tabela para me dar essa área. Vamos lá. Então, aqui nesse caso, eu estou aqui na escala de X e quero transformar isso aqui para a escala de Z. Então, aqui em Z, eu sei que 62 representa 0. O que eu quero saber agora é quanto é que representa esse Z aqui para 65. O que é que eu vou fazer, então? Eu venho aqui e vou dizer que esse meu Z é X, 65, menos 62, dividido isso pelo desvio padrão, que no caso é 9. Então, isso aqui vai dar 3 sobre 9, que vai me dar 1/3. Ou seja, 0,33. 33333. Então, isso aqui é aproximado. Como lá nós só temos 2 casas decimais após a vírgula, nós vamos ficar apenas com 0,33. Então, eu vou lá na minha tabela e já é direto. 0,33 é essa área aqui, ó. Olha como é rápido. Que o resultado deu 0,37070. Então, é a área acima do ponto 0,33 é essa daqui, 0,33070. Eu venho aqui, então, e digo que a probabilidade de X ser maior do que 65 é igual à probabilidade de Z ser maior do que 0,33. Que isso daqui dá 0,37070, que representa então essa área aqui, ó, 0,37070. É esta área. Beleza, respondemos a letra A. Respondido a letra A, o que nós temos aqui agora é o seguinte: qual é a probabilidade do elevador não ter sua carga máxima ultrapassada? Bem, ele fala aqui que a carga máxima do elevador é de 60 quilos para uma lotação de 10 pessoas. Então, a gente subtende que, em média, cada pessoa deva ter 60 quilos. Porque a gente pega o total dividido pelas 10 pessoas. Isso, então, nos representa que na letra B, o que nós queremos é saber a probabilidade de x barra ser maior do que 60. Qual é? É isso? Qual a probabilidade do elevador não ter sua carga máxima ultrapassada? Não ter. Então, seria a probabilidade no caso, de x barra não ser maior ou igual que 60 quilos. Seria isso?
qual a probabilidade do elevador não ter sua carga máxima ultrapassada, ou seja, de que a média das pessoas não superem 60 quilos. Certo? Não ter sua carga máxima ultrapassada, seria isso. De que, em média, as pessoas tenham no máximo 60 quilos. Caso, em média, isso ultrapasse 60 quilos, nós teremos, em média, né, a carga total, um suporte acima de 600 quilos, como é o permitido. Beleza, então, nesse caso aí, nós iremos utilizar, nós podemos, aqui, não necessariamente eu precisaria utilizar o teorema do limite central, porque a gente sabe que como a distribuição inicial ela tem distribuição normal, a média, que é uma combinação linear de variáveis aleatórias que tem distribuição normal, um outro teorema nos mostra que isso também é verdade, que a média vai ter distribuição normal. A distribuição da média também será normal, com parâmetros diferentes. Bem, mas aqui eu posso utilizar o resultado do teorema, né? E aqui o teorema do limite central, específico para essa situação, ele me diz o seguinte: se eu conheço a probabilidade de x, quer dizer, se eu sei que x aqui tem distribuição normal, xi tem distribuição normal com um determinado mi e um determinado sigma 2, que nós temos isso conhecido, nós sabemos que a distribuição da média ele vai ser também normal com a média de x barra e o desvio, a variância de x barra. E nós sabemos, nesse caso, que a média de x barra nessa situação é igual à média da distribuição original dos dados e que a variância de x barra, nesse caso, é igual à variância original dividido por n. Né? Então, nessa situação aqui, nós poderemos calcular a probabilidade trazendo para normal padrão. Se isso daqui tem distribuição normal, eu posso transformar isso aqui para z da mesma lógica. Só que eu vou usar a transformação ao invés do mi aqui original, eu vou usar o mi da média, ou seja, o mi dessa variável aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar x barra menos mi de x barra dividido pelo desvio padrão de x barra. E isso daqui vai ter distribuição normal com média 0 e variância 1. Bem, nessa situação aqui, para nós calcularmos a probabilidade de x barra não superar 60 quilos, é a mesma coisa de nós pegarmos a probabilidade de z ser menor ou igual que um determinado valor, que é essa transformação que nós vamos fazer aqui agora. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer é pegar aqui para z nessa situação, nós temos que x barra é igual a 60 quilos, menos a média de x barra, que é igual à média dos dados iniciais, que é 62, dividido por sigma 2 sobre n. Só que aqui é desvio padrão, então é raiz, né? Então, será sigma, posso até acrescentar aqui, sigma de x barra é sigma sobre raiz de n, né? Porque aqui a gente extrai a raiz. Então, sigma aqui é 9, dividido por raiz de n, que é 10. Que no caso aqui,
ele quer saber a probabilidade quer dizer aqui, a lotação é de 600 kg para uma lotação de 10 pessoas, então o nosso N está para essas 10, né? Essa média aqui está para essas 10 pessoas. Então, em média, essas 10 pessoas devem ter no máximo 60 quilos para não ultrapassar a carga máxima. Bem, então, nesse cálculo aqui, o que nós temos é 60 menos 62, isso aqui vai dar menos 2, dividido por 9 sobre raiz de n. 9 dividido por raiz de 10 dá 2,85, aproximadamente 2,85, em que 2 negativo dividido por isso vai dar menos 0,70. Menos 0,70. Deixa eu botar aqui. Então, Z aqui nessa situação, deixa eu só melhorar isso aqui, é menos 0,70. Beleza. Então, o que nós estamos querendo saber é a probabilidade de x ser menor do que 60, é o equivalente de Z ser menor ou igual a 0,70. E isso daqui representa, então, vamos esboçar esse gráfico de novo, aqui embaixo, em que eu tenho a nossa distribuição aqui agora da média, né? Ela tem 62 quilos, né? A distribuição da média, ela também está centrada em 62, e o que nós estamos querendo é a probabilidade dessa área aqui, ó, de ser menor ou igual a 60. Então, nesse caso aqui, o que nós iremos fazer é verificar na tabela quanto é que vale menos a probabilidade de Z ser menor do que menos 0,70. Então, essa daqui é na escala de x barra e essa daqui é na escala de Z. Então, aqui na escala de Z, 62 é 0 e aqui é menos 0,70. E é lógico, tem que ser negativo porque está abaixo do zero. Para nós calcularmos essa área aqui, aí isso daqui eu estou vendo agora o exercício, seria interessante também eu fazer para esse lado, mas não precisa. Por quê? Porque o que eu fizer para esse lado é a mesma coisa para esse, a menos do sinal negativo. Então, por exemplo, para eu olhar aqui para 0,70, que dá essa área aqui de 0,24196, ó, isso daqui é a mesma coisa de eu olhar, aqui é 0,70 positivo, mas essa área aqui para cima é a mesma do que eu pegar 0,70 aqui para baixo e ver essa área para esse lado de cá, porque isso aqui está espelhado, é como se a gente fizesse aqui na mão, é como se a gente fizesse isso. Então, essa área aqui de 0,70, que deu 0,24196, é a mesma área para baixo do menos 0,70. Então, a probabilidade com essa tabela, para o nosso caso, também se resolve. 0,24196. Então, nesse caso, essa probabilidade aqui é 0,24196. É o valor dessa área aqui. Beleza? Isso aqui está sendo uma aplicação totalmente voltada para a área da probabilidade, mas a gente vai ver que as nossas tomadas de decisão... Vitor está perguntando se a aula vai ser agora. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, não estão? Estão ouvindo, não estão? Dá um feedback aí.
Vamos ver. Saber se a galera tá escutando. Eu creio que estejam escutando, sim. A gente em tempo real com a gente, né? Então é sinal de que a aula tá dando certo. Vamos lá. Beleza. Bem, essa daqui é uma situação que nós temos. Beleza. A Adriana está dizendo que está escutando. Áudio claro. Beleza. Então, nesse caso aqui, nós temos uma aplicação direta na nossa situação, né? E nós temos também uma outra situação, que aqui é uma outra questão, do qual nós podemos utilizar o teorema do limite central. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Na aula passada, eu falei sobre a aplicação que o teorema do limite central existe. Então, pensem comigo. O que eu afirmei na aula passada com relação ao teorema do limite central foi que o seguinte: se você tem uma distribuição ou um conjunto de variáveis aleatórias, dos quais e aí eu não sei o que é que o Vitor está falando. Vocês estão escutando? Porque para mim estava aberta, não estava não? Porque se ela não tiver aberta, eu estou gravando aqui também interno. Aí eu tenho que mandar ela novamente, mas para mim ela estava gravando. Vocês estavam ouvindo. Eu queria só saber se vocês estão ouvindo a partir de agora ou já estão há algum tempo escutando. Só para me dar o feedback aí. Eu preciso saber, porque se não tiver, eu reponho essa aula porque ela está gravando aqui também. Aqui está dando para mim que ela está 38 minutos, né? Então, é justamente o tempo que eu acho que eu estou aqui já. Então, eu acho que ela estava no ao vivo, sim. Entrou agora a aula. Nossa, não acredito. A aula entrou agora. Sim, estamos ouvindo a partir desse momento. Nossa. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Para mim, eu já estava no ao vivo, né? Porque eu tinha aberto aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse vídeo assim que finalizar e coloco ela como complemento, tá? Porque pode ter havido algum problema aqui na sincronização com o estúdio aqui do YouTube. Mas eu estou gravando ela aqui também e aí eu já reponho ela para vocês acompanharem. Então fica aí como complemento. Assim que finalizar, eu pego essa aula gravada aqui e coloco ela como uma aula 18.1 para complementar. Tá ok? Então, só para deixar claro o que é que eu já falei aqui. Então, eu fiz uma questão anterior fazendo uma aplicação do teorema do limite central. Eu fiz uma aplicação do teorema do limite central, mas não precisaria ter usado o teorema, porque a distribuição dos dados na realidade, não é que eu não precisaria. Eu posso usar o teorema ou não. Porque nesse caso, como a distribuição dos dados na questão anterior... Não, a partir de 15, não. Só agora 50 para mim de atraso. Tá? A partir de 15, não. Só agora. Então eu vou colocar ela. Beleza, já está aqui tudo esclarecido. Então, só para reforçar, né? Na aula anterior, o que é que nós tínhamos feito?
Não na aula, gente. Já confundi tudo. No exercício anterior, que é esse exercício aqui, que eu pensei que estava gravando aqui em tempo real com vocês, esse exercício aqui, ó, o que é que eu tinha falado? Eu tinha feito a aplicação. Eu tinha feito uma aplicação sobre um conjunto de uma variável que tem distribuição normal. E aí, o que foi que eu fiz? Eu poderia utilizar ou não o teorema do limite central. Por quê? Porque um outro teorema nos mostra que a combinação linear de variáveis normais também é normal. Então, por indução, eu conseguiria ter a distribuição da média, tá? Que foi a segunda questão. Aí, como está gravado, vocês vão pegar isso na aula 18.1, que é o complemento dessa aula, porque picou aqui. Então, para essa questão, para dar continuidade, a gente não perder o gancho, então eu vou para essa segunda questão, que agora é usar o teorema do limite central propriamente dito, porque aqui nesse caso nós estamos numa outra situação. E aí eu estou reforçando o que é o teorema do limite central. O teorema do limite central nos diz que se você tem um conjunto de variáveis em que se conhece a média e a variância são conhecidos, mas não se conhece a função densidade ou a função de probabilidade desses dados, ou a P de x, é desconhecido, e você não sabe calcular a probabilidade de x assumir um determinado valor, no caso da discreta, ou numa região, para o caso da contínua, o que você pode fazer é conhecer, mesmo que não saiba o modelo probabilístico, mas você tem como saber a distribuição da média desses dados. Então, a distribuição da média desses dados, quem nos garante isso é o teorema do limite central. Ele diz que se nós não conhecemos a distribuição dos dados iniciais, você consegue conhecer a distribuição da média desses dados. Isto é, você sabe que a distribuição desses dados, nesse caso, é igual... Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Um pouquinho. Mesmo que isso daqui não seja conhecido, você tem como saber pelo teorema do limite central a distribuição da média, que nesse caso vai ser normal, isso o teorema do limite central ele garante, vai ser distribuição normal com média igual a média do x, do x barra, a média populacional do x barra, e a variância do x barra. Certo? Essa convergência aqui em distribuição, ela vai ficando cada vez melhor, né? Os dados vão aderindo cada vez mais, ou melhor, o modelo, essa distribuição vai aderindo cada vez mais aos dados, à medida em que o tamanho desses dados, né, dessa amostra, ela tende a infinito. Então, quanto maior n, mais o modelo se adere aos dados. Mais essa distribuição aqui vai ficando próxima. Mais ainda, eu posso dizer que x barra menos mi de x barra dividido por x por sigma de x barra, isso daqui tem distribuição normal 0,1. Então, essas duas informações aqui, ó, elas são muito fortes.
ela está dizendo que se você não conhece a distribuição dos dados iniciais, mas sabe o valor de μ sigma 2, tem como você obter a distribuição da média desses dados. E isso converge em distribuição para uma normal. Eu posso usar esse resultado ou posso usar esse resultado. Tá? Bem, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, aqui nessa nossa situação aqui, o que nós temos é assim. Uma fábrica apresentou 20% na produção de peças de um determinado lote de produção. Na realidade, assim, uma fábrica apresentou 20% na produção de peças de um determinado lote de produção, apresentou defeito. Assim, numa amostra de 100 peças desse lote, qual a probabilidade entre 10 e 30 peças com defeitos? O que acontece é, a gente sabe que esse experimento ele tem distribuição binomial. Na realidade, cada experimento de eu verificar cada uma peça se tem ou não tem defeito, isso é um experimento Bernoulli. Como eu quero saber a probabilidade de existir em 100 peças entre 10 e 30 peças com defeito, isso é um experimento binomial. Tá? O que é que nós sabemos aqui de informação? Nós temos de informação nessa situação, para a questão, que se x tem distribuição binomial, nós sabemos que os parâmetros dessa distribuição é n e p. Beleza. Então, nesse primeiro caso, o que nós temos é o seguinte: a probabilidade de nosso x estar entre 10 e 30 refere-se a nós calcularmos essa probabilidade aqui, de x ser menor do que 30, de x ser menor do que 30 e x maior do que 10. Bem, para eu calcular isso daqui na mão, eu iria ter que pegar a probabilidade de x ser igual a 10, mais a probabilidade de x ser igual a 11, mais até a probabilidade de x ser igual a 30. Não haveria outro recurso nessa situação que não fosse dessa forma. Por exemplo, como nos exercícios anteriores que eu calculei a probabilidade do complementar. No caso da Poisson, a gente faz esse recurso quando nós temos uma probabilidade de x ser maior do que um determinado valor. Como a Poisson, o suporte dela vai de 0 a mais infinito, eu iria somar infinitamente e não iria finalizar isso. Então, a gente percebe que nessa situação, o que nós podemos fazer é uma aproximação da binomial à distribuição normal. E o que é que a gente faz? A gente vai usar, da mesma forma, o teorema do limite central. A gente vai verificar que, na realidade, x aqui, ele é uma soma de... ele é uma soma de Bernoullis. Então, na realidade, a gente sabe que x aqui, ele é, na realidade, vamos pensar aqui, que y tem distribuição Bernoulli de parâmetro p, isto é, y, ele pode assumir valor 1 se teve defeito, ou y pode ser igual a 0 se a gente não verificou o defeito. Porque, para o nosso caso, ter defeito é o nosso sucesso. Nós sabemos também que P nessa situação é igual a 0,20.
que é a probabilidade de existir defeito num determinado lote. Rodrigo, pode perguntar, Rodrigo. Rodrigo está com uma dúvida. Pode perguntar. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo aqui o raciocínio. Enquanto sua pergunta não surge. Então, qual é a probabilidade de estar entediado? Bem, vamos lá. Não estou entendendo o que é que o Rodrigo está falando aí. Ó. Então, vamos aqui. Bem, nessa situação, o que nós temos é o seguinte. X, ele resulta na soma do número de sucessos, que é o que a gente contabiliza. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou somando o número de sucessos em 100 peças. Então, a probabilidade do número de sucessos em 100 peças resulta numa distribuição binomial de parâmetro n e p 0,20. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos é que x tem distribuição que é a soma dos y's, né? X tem distribuição binomial de parâmetros n e p, que é o que nós temos lá. Então, uma aproximação que nós fazemos nessa situação é que, se eu pegar aqui x e dividir isso daqui por n, percebe que o que nós temos aqui é uma média? Então, a gente pode colocar... a gente pode usar o teorema do limite central induzindo para poder fazer esses resultados, que aí eu vou expressar para vocês agora. Rodrigo. Beleza. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós temos um resultado que a gente pode aproximar. Então, por aproximação e usando os resultados lá em cima, nós vamos dizer que x menos a esperança de x, dividido pelo desvio padrão de x, nós vamos dizer que isso é aproximadamente normal com média 0,1. Em que, nesse caso, o que nós vamos fazer é assumir que x tem distribuição binomial, né? Então, aproximadamente, eu vou dizer que os parâmetros aqui em cima faltou informar, é que μ de x, nesse caso, a esperança da binomial é n vezes p, isso nós mostramos nas aulas anteriores, e a variância sigma de x ao quadrado é n vezes p vezes 1 menos p. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? μ de x é n vezes p dividido por raiz de n vezes p vezes 1 menos p. Isso daqui tem aproximadamente distribuição normal 0,1. Agora, é claro, esse cálculo aqui, em termos computacionais, isso aqui é trivial para se calcular. A gente pega o R e num tapa a gente faz isso. Aí, nesse caso, a gente tem uma distribuição exata, né? No caso da normal, vai se fazer da mesma forma que nós fizemos para o primeiro exercício, que vocês não chegaram a acompanhar, mas a indução vai ser a mesma. A gente pode dizer que isso daqui é, na realidade, a transformação de Z. Então, eu vou botar na aula complementar essa, para que vocês vejam o mesmo raciocínio que foi adotado.
Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Nós queremos a probabilidade de x estar entre 10 e 30. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo para x igual a 10 e para x igual a 30. Então, nós vamos ter a probabilidade de x estar entre 10 e 30 é a mesma coisa de z estar para um z2 menor ou igual para um z1. Que nesse caso, nós vamos utilizar uma outra coisa, que é o seguinte. Bem, quando a gente faz uma aproximação dessa, perceba que aqui no nosso caso, nós estamos diante de uma variável aleatória discreta e nós estamos utilizando uma aproximação para uma variável aleatória contínua. Então, na variável aleatória contínua, a gente sabe que a probabilidade de x assumir um determinado valor é igual a zero, porque a escala da variável é contínua. Então, é como se você observasse que a chance de você ter uma pessoa, por exemplo, com a altura de 1,70 m é praticamente zero. Porque se nós aumentarmos a escala de medida, aquela altura que a pessoa mediu de 1,70 m, na realidade não era 1,70 m, era 1,70m.020405. Então, à medida que eu aumentar a precisão do instrumento que mede o valor observado de uma determinada variável, a gente sabe que a chance de ocorrer um determinado valor para uma variável contínua vai ser praticamente zero. Então, o que é que a gente precisa observar? É que no caso da variável aleatória discreta, a probabilidade de x assumir um determinado valor existe. E isso deve ser levado em consideração. Então, nesse caso, para que a gente contemple aquele valor específico e melhore a precisão da aproximação, o que a gente faz aqui nesse caso é uma correção de continuidade. Então, como é que nós vamos aplicar uma correção de continuidade? Nós vamos pegar a variável aleatória x e adicionar ou subtrair meio, para a gente voltar ou avançar na escala. Vamos ver isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui o gráfico e vamos pensar que nesse caso vamos aproximar isso para a distribuição normal. E vamos pensar no caso dessa situação específica. Aqui no nosso caso, a gente sabe que a gente tem NP, N nós temos 100 e P é 0,20. A gente sabe que a média aproximada para essa situação vai ser uma média de 20, né? Por essa lógica que nós estamos usando aqui. Por quê? Porque μ de x é N vezes P, é 100 vezes 0,20. E no caso, o desvio padrão é a raiz de 100 vezes 0,20 vezes 1 menos P, 0,8. Então, o que nós vamos fazer é esse cálculo aqui, ó, né? Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Os valores de x aqui que nós estamos querendo calcular está entre 10 e 30. A área que nós queremos calcular é essa. Essa daqui, ó. O que acontece? Aqui exatamente nós estamos querendo os valores 10 e 30. Só que na hora do cálculo da integral, ter esse 10 ou não ter esse 10, ter esse 30 ou não ter esse 30, para a distribuição normal isso não faz diferença. Então aí o que é que a gente faz? A gente tenta aumentar um pouco a escala aqui, ó, para que a gente consiga contemplar esse 10 e esse 30. O que é que a gente faz? A gente tenta voltar um pouquinho aqui e avançar um pouquinho aqui para que esse 30 esteja aqui especificamente dentro. Ou melhor, a gente consiga abrir um pouco mais esse limiar para a aproximação ficar melhor. O que é que a gente faz nesse caso aqui?
Ao invés de eu calcular para 10 e para 30, eu vou pegar esse caso aqui, ó, 10, e vou subtrair meio. E aqui eu vou aumentar meio. Isso significa, então, que eu criei uma escala aqui nessa situação para melhorar essa aproximação. Usei o que a gente chama de correção de continuidade. E agora esse meu valor vai estar para 9,5 e aqui 30,5. Observe que agora eu consigo ter certeza de que 10 e de que 30 vai contemplar, vai estar dentro daquela área, né? Ao passo que ter 9,5 ou não ter 30,5 ou não ter, isso não faz sentido. Como eu só voltei um pouquinho essa área, praticamente ela vai ser irrisória para a aproximação. Então, nesse caso, esse meu Z1 aqui, ó, vai ser levado em consideração não a 10, mas a 9,5. E esse Z2 aqui não vai ser levado em consideração a 30, mas a 30,5. Depois vocês podem fazer os cálculos usando 10 e usando 30, depois usando 9,5 e usando 30,5, você vai ver que a correção de continuidade ela melhora o resultado exato para essa probabilidade. Então, aqui nesse caso, como é que eu vou fazer essa transformação aqui para Z? Então, Z1, nesse caso, vai ficar 9,5 menos 20, dividido por raiz de 100 vezes 0,20 vezes 0,8. Então, 0,20 vezes 0,8 vezes 100 vezes 100. Isso aqui, raiz, vai ser 4. Então, isso daqui tudo dividido por 4. Então, eu vou pegar 9,5 menos 20 dividido por 4. Isso aqui vai dar 2 negativo, né? 2,625. 2,63. 2,63. Para Z2, o que nós vamos ter é 30. Não, é 30,5. Então, vai ficar 30,5 menos 20 dividido isso por 4. 30,5 menos 20 dividido por 4. Também 2,65. Só que agora para o lado positivo. Então, 2,63. O que é que vai acontecer? Eu já sei que esse 2,63 aqui praticamente vai nos dar uma área muito alta, entre 40 e 50 já, né? De área. Então, o que vai acontecer é, para esse primeiro cálculo, como a área está entre Z1 e Z2, para o primeiro caso, o que nós vamos ter é a probabilidade de Z1 e Z2 representa a probabilidade de Z estar entre Z1 e 0 mais a probabilidade de Z estar entre Z2 e 0. Certo? Então, nesse caso aqui, como Z2 e Z1 é o mesmo ponto a menos do sinal, essas duas áreas serão iguais porque a distribuição é simétrica, né? Então, isso é equivalente ao ter duas vezes uma das probabilidades. Quando eu pego 263 e vou lá na tabela, 263, vamos ver aqui, o 63 está na quarta coluna, né? Então, está na quarta coluna. Então, 263, a distribuição aqui nesse caso está para cima, a gente tem que observar qual área que está sendo calculada. No nosso caso, a área que nós queremos é essa daqui. Então, eu vou pegar 263, que é a quarta, deu quase 100%, né? Ó,
049573. 049. Então é duas vezes, né? Duas vezes 049. Quanto? 049 573. 573. Que isso daqui, 049 573 vezes 2, isso dá 099146. Essa é a probabilidade de existir entre 10 e 30 peças com defeitos num lote de 100 peças. Observe que isso aqui é a probabilidade aproximada. Se vocês fossem fazer esse cálculo usando a distribuição exata, isso na mão, iria dar muito trabalho para fazer esse cálculo. Claro que computacionalmente a gente consegue obter esse resultado muito mais facilmente. Claro, em termos aplicados, o que a gente está dando é saídas. Claro que existem outros problemas em que, por exemplo, a aplicação do teorema do limite central, ele acaba nos auxiliando em muitas outras situações, né? Então, a gente vê que essa semana nós tivemos aí muitos outros assuntos a serem abordados. Então, assistam as videoaulas. Assim que finalizar essa aqui agora, eu vou complementar com a aula do início que eu passei, que não ficou gravada, mas a gente tem ela. Queria saber se existe alguma dúvida, se tem alguma dúvida por parte de vocês. Deu para ficar claro isso que nós fizemos em termos de aplicação? Nós vemos aqui uma pergunta de Rodrigo, né? Que está entediado, ele quer saber a probabilidade de estar entediado. Então, a probabilidade de estar entediado, a primeira coisa você teria que modelar, né, Rodrigo? Saber que variável você consegue mensurar esse tédio. Se você consegue mensurar o seu tédio, saber se essa variável é aleatória, discreta ou contínua, a gente parte para induções. Às vezes, na pesquisa, o que se faz é isso, o descobrimento de novas distribuições, elas surgem nesse aspecto. Então, se isso é de seu interesse, depois a gente pode conversar. Alguma dúvida ficou para vocês? Nós estamos aqui com 1h08, né? Então não ficou gravada lá desde o início. Nós vamos repassar isso daqui. Aqui tá dando 1h08. Tá cravado isso. Então tá. Não tendo mais dúvidas, era isso que eu queria passar. Vou passar uma lista de exercícios sobre distribuições, na realidade sobre amostragem. Nós teríamos muito mais coisa para ver, mas pela limitação do tempo que temos, a gente deixa para um curso presencial e um aprofundamento que a gente vai fazer ao longo do nosso canal para fazer essas abordagens um pouco mais detalhadas. Agradeço imensamente a presença de vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!